Oi, eu sou a Fernanda e você está no Abracei um Cacto. E hoje, atendendo alguns pedidos aqui do YouTube e lá do meu Instagram também, inclusive se você ainda não me segue lá, que eu trago mais dicas de livros lá no meu Instagram. Muitos inscritos e seguidores vêm pedindo dicas de livros que eu indico para vocês começarem a ler, como pegar o gosto por leitura, não sabe por onde começar, algum estilo diferente que talvez agrade, como descobrir o seu estilo favorito de livros, o seu gênero literário. Então hoje eu vim aqui trazer algumas dicas de livros que eu já li, que podem interessar o público mais jovem, mas o público adulto também, que às vezes não sabe ainda por onde começar a ler. Então eu trouxe aqui algumas dicas para vocês. Então tenho aqui 5 livros. Eu tentei trazer um pouco misturado os gêneros, só um livro nacional que eu não consegui pensar em algum que talvez os jovens gostem. Eu tenho essa dificuldade de recomendar livros, filmes, séries para o público mais jovem, porque o meu gosto é mais de senhora mesmo, principalmente para livros. Mas eu trouxe livros que eu li há muitos anos, na época da escola, então talvez eu consiga atender esses pedidos, essas dicas que vocês estão me pedindo. Então eu tentei trazer um pouquinho de cada coisa aqui, e se eu for fazer uma parte 2, daí eu tento trazer algum livro nacional. Mas começando, a minha primeira dica, Alice no País das Maravilhas. Essa minha edição aqui tem Alice do País das Maravilhas e também Através do Espelho, que é aquela edição de bolso da editora Zahar, que é a capa dura, edição de bolso de luxo. Eu trouxe essa daqui porque é a única que eu tenho dessa coleção, mas só que tem muitas outras. O que é interessante, esses livros aqui são aquelas histórias que a gente conhece muito da Disney, dos filmes, das animações, dos desenhos da Disney, como tem próprio Alice, e às vezes muitas pessoas não sabem que essas histórias vieram na verdade de livros clássicos muito antigos. Eu não faço ideia de que ano esse livro é, mas é muito antigo. Então tem de tudo, tem Pinóquio, A Bela e a Fera, Corcunda de Notre Dame. Então tem praticamente de tudo dessas histórias clássicas da Disney, principalmente os filmes mais antigos. Você acha esses livros aqui, que é uma boa opção para começar a ler, porque você já está meio familiarizado com a história. Mas, às vezes, você vai se surpreender, porque nos filmes da Disney, eles deixam mais infantil, porque o público, o foco deles é o público infantil. Mas, às vezes, esses livros aqui tem umas coisas mais assustadoras. Eu não li ainda, mas falam que o Pinóquio tem uma coisa meio pesada, mas só que nada muito absurdo, no máximo vai te assustar um pouco, mas eu acho uma boa opção, tanto para criança, adolescente ou adultos. Então a primeira dica é livros que tenham inspirado filmes da Disney e desenhos da Disney. A segunda dica é um livro de não ficção, que é Eu Sou Malala. Eu tenho esse livro há muito tempo, eu li ele já faz, uns quase 10 anos pelo menos. Eu acho esse livro muito, muito inspirador. Eu nem sou muito de biografias e tal, mas só que esse daqui é um que eu acho muito importante para os jovens que estão na escola, porque a Malala, para quem não conhece, ela tem uma história muito de luta pela educação, pelo direito da educação das meninas. Ela morava no Paquistão, onde ela sofreu um ataque do Talibã, que ela levou um tiro no rosto, inclusive até pela foto, eu não sei se dá para ver direito, mas dá para ver um sinal desse tiro que ela levou no rosto, porque ela estava no ônibus junto com outras meninas, amigas dela, indo para a escola, e elas não podiam
ir para a escola. Então é muito inspirador esse livro aqui. A Malala até hoje ela vive visitando países, inclusive ela veio ano passado, se eu não me engano, para o Brasil, em eventos sobre educação, direito da escola para as crianças, principalmente para as meninas. Então eu acho muito interessante, tem várias imagens aqui, como vocês podem ver. É um livro super rápido também de ler, porque aqui ela ainda era bem novinha, né? Ainda era uma adolescente até a parte desse livro. Hoje ela já tem mais de 20 anos. Então essa é uma recomendação até para quem não gosta muito de biografia, mas quer ler uma coisa de não ficção. Então essa aqui é a outra recomendação de livros. Agora uma indicação de livro de fantasia, que é O Hobbit, do Tolkien. Para quem não sabe, esse livro aqui, ele veio antes do Senhor dos Anéis. Ele foi escrito pelo Tolkien para ser um livro meio mais infantil. Então já é uma história bem conhecida, tem 3 filmes, né? 3 filmes da adaptação do Hobbit que saiu depois do Senhor dos Anéis. É um livro que eu li na época da escola, eu não li nesse daqui, eu comprei para reler, inclusive ele já tá até amarelado e eu ainda não reli. Mas foi o primeiro livro difícil, digamos assim, que eu li. E olha que é pra ele ser fácil, mas eu lembro que eu demorei muitos meses para ler. E foi o primeiro livro de fantasia que eu li. A maioria começou com Harry Potter, a maioria assim, que eu digo da minha geração. Começou com Harry Potter, alguns com Percy Jackson, mas só que eu li primeiro o Hobbit antes desses. É uma história, como eu disse, bem conhecida. O Bilbo tá lá vivendo a sua vidinha até que ele tem uma oportunidade de viver uma grande aventura, que era uma coisa que ele queria, mesmo não sabendo, ele queria viver uma aventura. Então ele parte para essa viagem, essa jornada. Eu lembro assim, não lembro muita coisa do livro, como eu disse, eu preciso reler, mas é aqueles livros que prendem muito, né? Os livros de fantasia, eles têm isso, né? Hoje em dia eu não leio quase fantasia, já faz uns 5 anos que eu não leio mais, mas pretendo ler algumas. Tipo O Senhor dos Anéis, como eu falei que eu ainda quero ler, eu falei num vídeo recente. Na minha geração foi um gênero que fez muitas pessoas começarem a gostar de ler. Como eu falei, Harry Potter, Percy Jackson, Crepúsculo, que foi uma saga que eu li na época e gostei muito. Hoje em dia tem umas mais adultas, né, como Guerra dos Tronos, tem O Caminho dos Reis, mas realmente não é um gênero que eu sou muito leitora. Não tô nada leitora de fantasia, mas só que eu acho que é um gênero bom para começar a ler. Hoje em dia a geração começa a ler aparentemente mais por romance, me dá essa impressão, pelo menos. Mas só que quem não se identifica com o gênero romance, eu indico começar com uma fantasia. Não essas muito épicas, né, aqueles livros enormes. Começa com o Hobbit, que é relativamente pequeno. Então essa é uma indicação de livro de fantasia para você começar a ler. O próximo livro também é uma história muito conhecida, principalmente por filme. Tá vendo? Tem muitos filmes que vieram de livros e às vezes a gente nem sabe. Eu tô falando de Coraline. É um filme que é muito querido por muita gente, inclusive eu gosto muito da história de Coraline, mas só que, como eu falei, às vezes as pessoas nem sabem que vieram de um livro do Neil Gaiman. Essa minha edição aqui é antiga, mas tem uma mais nova, muito bonita, ilustrada também. O filme, pelo menos, tem algumas pessoas que têm medo, eu já ouvi falar, mas só que a maioria gosta muito. Tem algumas diferenças do filme pro livro. Por exemplo, aqui no livro não tem aquele personagem Waibe, eu acho que é o nome dele no filme, porque teoricamente lá a Coraline conversa com ele, é o amigo dela, né? E aqui não teria necessidade dele, porque ela conversa com ela e com o gato. Pelo que eu lembro é isso, já faz tempo também que eu li, mas só que não tem o Waibe aqui.
O que é um pouco triste, que é um personagem que eu gosto bastante no filme, muita gente gosta dele, mas mesmo assim é um livro que vale muito a pena. Pra quem não conhece, nunca assistiu o filme, a Coraline se muda pro Palácio Rosa, né, com os pais, e os pais só ficam trabalhando, não dão atenção pra ela, não por mal, é só que eles não têm tempo de dar atenção, então ela acaba achando uma passagem secreta dessa casa nova, né, que eles moraram, e ela vai parar em outro mundo onde as coisas que ela quer se realizam. Então é uma premissa bem legal, acho que é interessante, principalmente para os jovens, para os adolescentes, mas também para os adultos, como sempre, também é um livro muito interessante. E a última indicação é um livro que, nossa, é o livro talvez que eu mais fale, se não é o top 3 dos que eu mais falo, porque ele é um dos meus livros preferidos. Eu tô falando de O Apanhador no Campo de Centeio. Quem me segue já não deve aguentar eu falar desse livro. Tem gente que não gosta, eu descobri, o que me deixa um pouco chocada. Eu normalmente não sou o tipo de pessoa que fica bravo quando alguém fala mal de alguma coisa que eu gosto. Mas eu descobri que eu não gosto de ver ninguém falando mal desse livro, porque eu acho ele incrível. Que é o livro de um dos meus escritores preferidos, que é o Salinger. Foi o primeiro livro que eu li dele. Eu li outro ano passado, Fran e Zoe, e agora estão faltando 2 livros dele para eu ler. Então, para quem não conhece, esse livro aqui é a história do Holden, que é um adolescente de uns 16 anos, se eu não me engano, ele tem. E ele tem um problema em se adaptar nas escolas que ele estuda. Ele já foi expulso de algumas escolas que são internatos, né? Na verdade, que é uma mania de rico lá dos Estados Unidos colocar os filhos em internatos, né? Que daí eles ficam morando na escola. Então ele já foi expulso de alguns e ele é expulso dessa última escola que ele tá matriculado por uma questão de nota, falta, uma coisa assim. E ele não conta para os pais dele de imediato, né? Ele quer ir até Nova York, que é onde os pais dele moram, e contar lá para eles. E aí a história, se não me engano, ocorre em um final de semana, mais ou menos. Não chega a ser um dia, mas também não são muitos dias, são poucos. E aí ele vai passando por vários lugares, interagindo com várias pessoas. Tem diálogos muito engraçados. Esse livro é muito engraçado mesmo. Inclusive, eu indiquei esses dias para uma amiga minha ler, a Maria, e ela mandou mensagem depois no outro dia falando que livro engraçado. Daí eu falei, ele é triste, assim, algumas coisas, mas ele é mais engraçado. Eu adoro essas histórias tragicômicas. Então eu acho esse livro incrível, especialmente se você é adolescente. Eu acho que ele não tem nada de pesado, assim, que eu me lembre, pelo menos, mas eu indicaria a idade perfeita, assim, para ler ele, 16 anos, que é a idade do Holden. Mas mesmo para quem é mais velho, eu acho que vai gostar muito. Eu li ele, eu era mais velha. E tem gente que tem um certo preconceito com histórias de adolescentes nos livros. Eu, ao contrário, eu adoro histórias com adolescentes meio perdidos, crises existenciais. Então esse é um livro super indicado. Eu vou indicar esse livro pro resto da minha vida, que eu adoro ele de verdade. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Foi um vídeo mais rapidinho, mas se vocês quiserem mais indicações, eu posso procurar ler coisas mais atuais, não sei, que vocês podem gostar também. Deixa aí nos comentários se vocês tiverem alguma indicação. Inclusive, tem alguns inscritos que sempre estão me mandando que começaram a ler A Metamorfose do Kafka, porque eu indiquei. Isso que nem é o livro que eu mais indico, mas só que mais de uma pessoa já falou que leu A Metamorfose porque eu indiquei, e eu fiquei muito feliz. Eu acho que é uma das coisas mais, assim, mais legais pra mim, é quando eu indico alguma coisa, um livro, um filme, uma série, e a pessoa fala que leu, assistiu por minha causa e gostou muito. Isso me deixa muito feliz. Então é isso, não se esqueça de deixar seu like e até a próxima. Tchau!